O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham conhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupado? Por que tendes dúvida no coração? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. E depois disse: "Estas são as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: "Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar por um instante. Hoje o Senhor nos convida a esta graça, né? Agora vocês podem contemplar a salvação, né? Por isso, toda a salvação nos é anunciada hoje por causa desse testemunho dos apóstolos, dos profetas, dos discípulos, que vieram até nós testemunhando a ressurreição de Jesus. Eles que estiveram com Jesus ressuscitado, eles que viram, eles que tocaram, né? Não era um fantasma, não era uma imagem distorcida, alguém que apareceu um vulto. Não. Toque aqui, olha os meus pés, olha as minhas mãos, né? Pode tocar, me dá comida, né? Mostrando como que será a nossa vida gloriosa em Deus, né? Nós seremos plenos, não seremos um fantasma, um vulto. Nós não vamos ver vulto aí na rua. Vulto só tem demônio. Demônio é um vulto, né? Não tem uma imagem concreta. Não é uma pessoa concreta, né? É uma imagem de um anjo, mas que a gente não consegue vê-lo nitidamente como a gente vê e pode tocar. Ninguém pode tocar num demônio. É um espírito, né? Em Jesus nós podemos tocar. Nós tocamos sempre, né? Essa é a graça. Porque os demônios, eles podem entrar no corpo de uma pessoa. Pode possuir uma pessoa. Então, ele é um espírito que às vezes nós não podemos ver a sua face. Ele nunca vai mostrar a sua face, né? Porque se mostrasse, ninguém iria segui-lo. Então ele pode fingir qualquer coisa. Pode fingir ser um animal, pode fingir ser uma pessoa, pode imitar um anjo, pode imitar qualquer coisa. Porque é um fantasma, né? Ele não tem uma face definida, então ele pode se revestir de todas as coisas para enganar as pessoas. Então, o pecado nada mais é do que isso, né? Acreditar nos fantasmas do mundo e deixar de acreditar em Jesus. As pessoas têm muito mais medo dos fantasmas do mundo do que ter fé em Jesus. Acreditam muito mais, às vezes, nas coisas deste mundo, nessas situações, né, do que em próprio Jesus. O dia que Jesus aparecer, nós podemos tocar nele. Por isso que ninguém viu Jesus face a face, né? Ainda ninguém, ele não saiu do céu, porque o dia que ele sair, vai começar o novo céu e a nova terra. Será o tempo do julgamento, a segunda vinda de nosso Senhor. E a cada passo que nós temos a oportunidade de podermos
vislumbrar esta graça, de converter o nosso coração. Por isso, a primeira leitura de hoje, desta quinta-feira, mostra que os apóstolos, assim que começam a receber a graça e assumir a sua identidade em Cristo, de configurar, de ser um homem novo em Jesus, eles começam já a realizar os milagres que Cristo lhes confiou. A vida nova às pessoas. De curar, de expulsar os demônios, de libertar as pessoas da prisão. Aquele homem estava preso lá no templo, doente, aleijado, por toda a sua vida. E agora ele é liberto da sua doença, né? Daquele mal que prendia ele. E agora, quem faz isso? Pedro. Oh, não tem dinheiro para te dar, mas seja curado agora, né, desta sua doença. E aquele homem tornou-se testemunho de Jesus. Entra no templo, louvando, bendizendo, glorificando a Deus. Deveria ser nós, assim, quando chegássemos à igreja, cantando, louvando, alegre. Por quê? Porque nós vamos estar com o ressuscitado, nós vamos estar com Jesus, nós vamos ter a oportunidade de comungar o corpo de Jesus, nos transfigurar, enchermos da sua glória em nossa vida, né? Ser uma pessoa nova em Deus. Então, por isso, os apóstolos vão anunciar a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus. Olha, vocês agiram na ignorância. Chega de ignorância no meio de nós. Não dá para a gente continuar ignorante. Ignorando Jesus, ignorando a nossa fé, ignorando a nossa salvação, ignorando a nossa libertação, ignorando a vida eterna e nos alimentando do mal deste mundo, do pecado deste mundo. Está dizendo, olha, em Cristo todas as famílias da terra serão abençoadas. Então você não tem mal, você é um homem em Deus abençoado. Mas depende de Deus você ser abençoado? Depende de você. Depende de cada um de nós. Se você quiser viver de maldição, problema seu. Deus te abençoou, Deus te dá a bênção. Deus te glorifica. Deus te deu a salvação, te dá tudo. Mas tem gente que quer viver na ignorância, quer viver do mal. Não quer a bênção de Deus. Não quer viver da bênção de Deus. O Senhor nos traz aqui cada domingo, cada dia que nós vemos a igreja, cada momento de oração, é para a gente abençoar a nossa vida. É para ter comunhão com Deus, para viver em Deus, não mais acreditando nos fantasmas do mundo. Jesus diz, olha, deixa disso. Por que você está vivendo na sua ignorância ainda? Por que você não deixa a palavra de Deus cair no seu coração, fazer morada? Por isso está dizendo, quem ouve as palavras de Deus, por isso Jesus retratou a palavra entre os profetas, para que as pessoas pudessem, os mandamentos de Deus, a sua lei, e os salmos está dizendo desta graça, né? Tudo está me confiado nesta riqueza, né? Jesus vai falar desta riqueza para nós no dia de hoje, mostrando essa grandeza da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Vai dizer, olha, tudo ali fala de mim. A lei de Deus é para me dar, para que você seja livre, não seja mais escravo dos seus pecados. Os mandamentos de Deus é para isso, né? Os salmos é para me acalentar a minha alma, saciar o meu coração e saber que ali está a figura de Cristo que nos dá a riqueza de acalentar a nossa alma a cada dia quando nós invocamos, né? Os profetas estão aqui, a palavra de Deus, como hoje Pedro está nos anunciando, falando dela para nós, para que a gente não se perca nesse mundo, né? A ressurreição está aqui, para mim e você vivê-la. Mas nós começamos a ressurreição agora, não é depois que morre. Porque depois que eu morrer, eu vou ter que ver se eu vou ser ressuscitado ou não. Mas se eu vivi bem a minha vida, a minha salvação, e já comecei a viver a ressurreição, a minha vida eterna aqui, eu só vou sair deste mundo para viver a plenitude desta graça. Então nós estamos aqui hoje para viver esta riqueza em nossa vida, né? Deus nos trouxe aqui, né? Para nós, esse é um tempo novo de Deus que nós estamos vivendo na igreja, a primeira vez na história da igreja que a gente sabe que um Papa morre no dia de Páscoa, né? Deixou até passar o domingo da Páscoa, né? Foi lá, abençoou todo mundo, se apresentou, com aquele jeito, na última hora, vou abençoar todo mundo, para que você fosse
o último, um homem abençoado. Até vi um novo Papa, né? Olha, continua com a bênção de Deus, né? Abençoou todo mundo, foi para casa, deu um tchau para a pessoa que estava lá, com o médico que estava lá, deu tchau para ele, ó, e fechou os olhos e morreu. Entregou nas mãos de Deus a sua vida, né? Então, quem vive em Deus, olha, vai dar tchau. Ó, gente, fica aqui que eu estou indo embora, acertar minha conta, estou indo para o céu, estou indo embora, né? Com alegria. Foi lá, abençoou todo mundo. Quem está em Deus é o homem da bênção. Por isso nós somos, os homens da terra serão abençoados em Cristo, todos nós. Então, para a gente não viver mais do mal deste mundo, né? E para ter a alegria de ser um abençoado de Deus. A Páscoa é esta graça para cada um de nós. Fechamos nossos olhos por um instantezinho. Vamos pedir essa riqueza para nós no dia de hoje. Às vezes a gente está desanimado, triste, abatido, achando que o mal está tomando conta de nós, tomando conta do mundo. Nada. Deus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor da história. E que bom nós estamos vivendo a Páscoa, esta passagem, esta alegria de estarmos aqui para viver o novo de Deus, cada dia mais. De sermos cada dia mais o povo abençoado de Deus.